A CPI que investiga as causas da violência contra a mulher vai pedir mais informações ao governo do estado sobre como está sendo feito o atendimento de saúde às mulheres presas no estado. Durante a audiência na Alerj, os deputados ficaram sabendo que atualmente só há 2 médicos ginecologistas para atender a todo o sistema prisional feminino. Cerca de 43 mil presos fazem parte do sistema penitenciário do estado do Rio. Destes, mais de 2 mil são mulheres. A CPI debateu o cenário enfrentado por estas mulheres em casos de gravidez, doença e procura por trabalho. Em novembro do ano passado, foram contratados médicos para realizarem exames ginecológicos nas presas uma vez ao ano. Temos uma UPA prisional no complexo Jericinó que atende todas as urgências das internas. Nessa UPA nós temos 3 clínicos que ficam 24 horas. Qualquer urgência ela é atendida, medicada ou internada na própria UPA. Se for o caso de um tratamento especializado, ela é encaminhada para a rede pública. E nós contamos também com 2 ginecologistas. Nós estamos reestruturando todo o atendimento pré-natal. E já foi solicitado mais um ginecologista obstetra para fazer o acompanhamento pré-natal. Assim como a Coordenadoria de Inserção Social da Secretaria, a Fundação Santa Cabrini, que faz parte da SEAP, está realizando mais convênios com empresas privadas para que possam ser oferecidos empregos às presas. A Fundação realiza um trabalho de capacitação e qualificação para que homens e mulheres que cumprem pena possam ser reinseridos socialmente. Nós temos fábrica de tijolos, nós temos oficinas de marcenaria, nós temos confecção, nós temos salas de artesanatos, nós temos cozinhas, padarias, enfim, uma infinidade de coisas. Confecção em vários lugares, por exemplo, nas femininas, quase que em todas. Cada atividade desenvolvida, cada participação deles nas atividades oferecidas pela instituição, isso tem esse viés de salarial e de remissão de pena. Também foi debatida durante a reunião a superlotação do sistema prisional do estado do Rio. O secretário de Administração Penitenciária anunciou que já estão sendo elaboradas medidas para tentar minimizar este problema. Uma delas é a realização de audiências de custódia. As pessoas que são presas em flagrante, em 24 horas, são apresentados ao juiz e daí ele decide penas alternativas ou livramento no ato da apresentação deles. Atualmente nós temos, aguardando julgamento, 18.772 presos e alguns podem até ser absolvidos, mas estão dentro do sistema e nos ajuda a superlotar as nossas cadeias. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, estabeleceu um prazo de 10 dias para que a Fundação Santa Cabrini e as coordenadorias da SEAP apresentem dados oficiais sobre os serviços oferecidos às presas do estado. Para que a gente tenha noção da magnitude desse número. Quantos presos participam do trabalho, né? Quais são os cursos oferecidos? Quantos presos participam? Quantas escolas existem dentro do sistema penitenciário? Então, não há dúvida que com esse relatório a gente vai ter uma visão mais detalhada da atividade de cada uma dessas coordenações. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a prática de aborto vai voltar a ouvir o fabricante do remédio misoprostol para apurar informações sobre a distribuição do produto que funciona como abortivo. No primeiro depoimento, no início do mês, representantes da farmacêutica garantiram que apenas uma distribuidora fazia as entregas no Rio, mas os deputados já encontraram pelo menos mais 2. Uma delas é a S3Med, com sede em Niterói. O responsável pela área técnica da empresa disse que faz entregas do medicamento desde 2012. O farmacêutico, que não quis gravar entrevista, entregou aos deputados uma lista com o nome de hospitais e clínicas públicas e particulares que recebem o medicamento. No documento há também nomes de outras distribuidoras que compram o misoprostol da S3Med para revender. Mas o funcionário garantiu que só repassa o produto para empresas autorizadas pela Anvisa. Os parlamentares vão analisar a lista. Estamos requisitando o quantitativo de medicamentos fornecido a cada uma dessas empresas nos últimos 3 anos, requisitando razão social, endereço de cada uma destas empresas e faremos a convocação também
dessas empresas para desmistificar esta história de um rastreamento e aí podermos chegar, de fato, à origem dos produtos que são disponibilizados em feira livres e comércio de rua. Já a representante da distribuidora JRG, que fica no Espírito Santo, disse que também entrega o misoprostol desde 2012 no Rio, mas apenas para os hospitais universitários Antônio Pedro, em Niterói, e Pedro Ernesto, em Vila Isabel. Na próxima reunião, os deputados querem ouvir de novo o representante da Infam, a farmacêutica que produz o medicamento. A comissão vai cobrar explicações sobre a declaração dada à CPI de que apenas uma empresa seria responsável pela distribuição do remédio. Por lei, o misoprostol não pode ser vendido diretamente ao consumidor, mas é encontrado com facilidade em camelôs no centro do Rio. Não existe um controle. Isso é o que nós estamos chegando a essa conclusão. E nós precisamos saber como é feito isso. Então nós requerimos todos, para o dia 25 de junho, e nós vamos fazer uma cariação entre eles. Quem está mentindo? A CPI, que apura as causas e consequências da permanência dos lixões no Estado, vai propor que o Ministério Público faça um termo de ajustamento de conduta para garantir uma renda provisória aos catadores do antigo lixão de Bangu. A comissão visitou o aterro sanitário de Jericinó e constatou que os catadores que deveriam trabalhar em uma estação de transferência de resíduos estão em um galpão com dificuldades estruturais. Para ajudar os catadores, a CPI quer propor ao Ministério Público Estadual a criação de um termo de ajustamento de conduta que garanta uma renda provisória a estes trabalhadores. Os parlamentares vistoriaram como é o funcionamento do aterro, que atualmente só recebe resíduos da construção civil. São cerca de 700 toneladas por dia, ao custo de R$ 12,00 a tonelada. Foi identificado que não há uma cobertura de argila em parte do local, o que sedimenta o entulho e assim evita deslizamentos. Também foi constatado que o processo de tratamento do chorume é agressivo ao meio ambiente. A empresa Schunk, responsável pela gestão do aterro junto com a Conlurb, informou que utiliza o método de reinjeção, que devolve o gás para o topo do aterro. Aqui nessa região aqui não tem mais jazidas de argila. Então estão colocando apenas o material da construção civil, alocando ele dentro desse maciço, que é um risco muito grande, porque você fica com o material solto. Não tem tratamento de chorume. O método utilizado aqui é o método que eu nunca ouvi, né? De aspiração, eles fazem através da bomba de recalque, que retorna novamente para o ponto mais alto do maciço aqui do aterro sanitário, e depois por dispersão, esse chorume retorna para o lençol freático, que vai novamente para a parte mais baixa, liga a bomba sobe. Então esse processo é um processo totalmente equivocado, foge dos padrões de tratamento de chorume e causa um dano ambiental muito grande. Apesar da autorização do INEA para a realização deste procedimento, a CPI constatou que a licença está vencida. Durante a vistoria, os deputados observaram que o chorume atinge o rio Sarapuí, que deságua na Baía de Guanabara. É inadmissível um órgão público estar funcionando com a licença vencida quando nós cobramos dos particulares essas licenças. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que vimos que o processo aqui de recirculação, como eles chamam, do chorume, de repente não atende ao interesse ambiental. É necessário que o INEA se posicione a respeito disso. Vimos lá e fotografamos chorume dentro de valas que terminam no rio Sarapuí. Então isso mostra a possibilidade de um crime ambiental está ocorrendo aqui. O presidente da comissão, deputado Dr. Sadi Noel, vai convidar secretarias do Estado e do município para prestarem esclarecimentos em audiências na Alerj. Hoje a gente tem que convocar toda a Secretaria Municipal do Ambiente do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente esclareça de uma vez por todas, junto também com o INEA e com a Secretaria de Ambiente Estadual, o porquê da não renovação da licença e dessa demora. Os parlamentares também visitaram um galpão de coleta seletiva de Bangu. O local funciona a poucos metros da estação de transferência de resíduos, que ainda não está pronta. Ela é uma das unidades previstas no contrato de 50 milhões entre a Prefeitura do Rio e o BNDES.
35 catadores trabalham diariamente para conseguirem uma renda extra de cerca de R$ 600. Além disso, há um acordo com a Conlurb para que seja pago um salário mínimo para cada catador até a estação ficar pronta. A nossa finalidade é estar inserido num projeto justamente para termos o sustento das nossas famílias. Então, com o atraso das obras, com da infraestrutura, do maquinário, atrasou esse processo da gente, que é a geração de trabalho e renda. O material hoje mais rentável para a gente aqui está sendo o PP duro. É o plástico, por incrível que pareça. E os metais, é o que está sendo mais rentável para a gente. Já que a PET está em baixa, o papelão, alguns compradores não querem nem comprar, porque está muito baixo o valor. Para garantir o sustento destes catadores, a CPI quer propor ao Ministério Público do Estado e à Defensoria Pública um termo de ajustamento de conduta para que a Conlurb continue pagando o salário mínimo aos catadores, mesmo após a entrega da estação. Eles ganham por rateio o que eles produzem aqui, que são 6 mil toneladas de lixo que eles recebem aqui, que eles separam esse lixo para comercializar. O que nós estamos pensando? Já está da Assembleia Legislativa, junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, criar um termo aditivo ou um termo de compromisso da Conlurb para que ela venha pagar esses 35 catadores durante 6 meses após o início da operação dessa central. Que é durante esses 6 meses é o tempo necessário para que a cooperativa possa resolver a questão dos impostos e, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade de material reciclado em escala. Então, nós vamos tentar, através da legislação, alterar a legislação. Tem até uma ideia de criar uma agência reguladora de catadores do Rio de Janeiro, para que a gente possa acompanhar mais de perto essa questão. O setor elétrico e o operador nacional do sistema estão estudando uma nova resolução para gerir a vazão dos reservatórios de água da região Sudeste. Essa informação foi passada por um representante de Furnas durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a crise hídrica e a transposição do Rio Paraíba do Sul. Segundo Marcelo Rocha, se a transposição do Rio Paraíba do Sul acontecesse na situação atual dos reservatórios, o Rio de Janeiro sofreria um impacto muito grande. O gerente de Furnas informou que a nova resolução que está sendo estudada dará mais segurança hídrica para os reservatórios da região Sudeste. A ideia é que se pratique uma vazão mínima de 120 metros cúbicos por segundo no Rio Paraíba do Sul. O representante de Furnas ressaltou ainda que isso só vai poder ser colocado em prática quando os reservatórios estiverem com melhor operação. O objetivo dessa nossa nova resolução, que está sendo elaborada pela Agência Nacional de Águas, Instituto de Mineiro Gestão de Águas, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo e pelo INEA, Instituto Estadual de Ambiente, é maximizar o armazenamento dos reservatórios de cabeceira do Paraíba do Sul, de modo a evitar que novas crises hídricas ocorram, garantindo uma maior regularização do rio e permitindo que as vazões, tanto na jusante de Santa Cecília quanto a transposição para a bacia do Guandu, operem em níveis com maior segurança hídrica. Uma resolução baseada numa situação de operação ideal. Tá? Então, no momento, como os reservatórios estão com níveis muito baixos, essas vazões, se fossem praticadas, não viabilizariam esse tipo de operação. Mas melhorando a situação, se ocorrer novamente situações semelhantes, o histórico ocorrer novamente, essa regra é robusta o suficiente para não ocorrer novas crises hídricas. Para melhorar a operação dos reservatórios e o armazenamento de água, está sendo construída uma soleira submersa na foz do rio Guandu para diminuir a invasão de água do mar que afeta empresas localizadas na região. Gerdau, TKCSA, Furnas e Fábrica Carioca de Catalisadores investiram R$18 milhões na obra, que termina em julho desse ano. A obra também vai ajudar a reduzir a vazão do rio Guandu para 110 metros cúbicos por segundo. O projeto da soleira, já começou em março, toda a parte de projeto, a execução já começou, e deve finalizar na semana que vem já. Ele vai permitir evitar que a água do mar penetre significativamente o Canal de São Francisco e as empresas vão ter uma janela de captação de água doce ampliada, mesmo com uma redução que vai ser feita agora com essa instalação. São 4 empresas que estão fazendo esse investimento em conjunto,
proporcional aos seus volumes captados e que vai ser um projeto na ordem de 18 milhões de reais. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, disse que o projeto da soleira é apenas um paliativo e que a construção de uma adutora para captar água de reuso da SEDAI para empresas vai ser a solução definitiva. A solução definitiva, que terá que acontecer no máximo daqui a 2 anos, será construir uma adutora de um diâmetro aproximado de 1 metro, com cerca de 16 quilômetros de extensão, que captará água no tratamento da SEDAI, a água de reuso, a água que lavou os filtros da estação de tratamento, aproximadamente 1 metro cúbico por segundo, para ser consumida por essas empresas. Aí já é uma obra de grande porte, na ordem de 200 milhões de reais. O prazo é um prazo de 1 ano, mais ou menos, ou mais, porque há problemas para você passar com a adutora em terras de terceiros. Mas essa que é a solução definitiva, que é a solução correta, é a água do reuso. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.